glória a Deus, glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai, Senhor, a todos. Eu faço parte do teu deserto. Nos lugares secos, eu sou manancial. Porque o Senhor te tomo pela tua mão direita. Aleluias. Oh, meus irmãos. Senhor, tem uma palavra para você hoje, meus irmãos. Queria tanto fazer esse vídeo para vocês. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Saudar a todos com a paz do Senhor. E trazer uma mensagem para o coração de vocês. O Senhor tem tratado comigo para que eu levasse uma palavra de carinho a vocês, de afeto da parte do Senhor. Ele está em observação a todos nós, a nossa retaguarda, meus irmãos. O Senhor está atento à terra. Tudo está sendo monitorado por Ele, observado por Ele. Nós estamos sendo guiados por Ele. E esses dias, o Senhor queria uma palavra para dar ao teu povo. Quem sou eu, né, Senhor? Um pequeno vaso. Mas, sabe, o Senhor usa aqueles que não são para confundir os que são. Não é assim? Então, eu nada sou um vaso do Senhor. Mas aqui eu queria passar, irmãos, uma palavra que Ele pediu que eu passasse para vocês. Uma palavra de força. Mas também tem repreensão. Porque o pai que ama pode repreender, não é? O pai que ama também tem palmatória. Mas vamos lá. O Senhor me deu aqui, no livro de 2 Reis, uma situação em que o reinado de Israel, no tempo de Acabe, que foi necessário de chamar o profeta Elias, para que a situação era tão inexorável, era tão difícil da época, que só um profeta grande como Elias poderia intervir. Então, eu resolvi fazer esse vídeo, Tempos de Elias, para fazer um link com o que nós estamos vivendo hoje, se alguma similitude há. Mudando o que pode ser mudado e adaptando. O que é o que se pode linkar dos tempos de Elias para os de hoje. E eu vou ler aqui essa passagem do livro de 2 Reis. Tá certo? 17, de 1 a 7. E a gente vai comentar um pouquinho. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos povos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então, irmãos, aqui foi uma situação em que Israel passou, né? Vocês sabem, deixa eu fazer uma introduçãozinha assim, bem sucinta do contexto histórico daquela época. Vocês sabem muito bem que o rei de Israel foram seguidos de 3 reis, né? Saul, Davi e Salomão. Salomão, filho de Davi. E era um reino só. Só que
apesar de serem grandes reis, eles não ficaram assim, alheios a pecar, não. Eles pecaram, principalmente Salomão. Salomão foi um rei mais ou menos, como eu diria, para não aprofundar mesmo na análise do reinado de Salomão. E depois que Salomão faleceu, quem subiu ao trono foi o filho dele, Roboão. E Roboão, quando subiu ao trono, segundo o relato bíblico, o pai dele já estava morto. Ou seja, o pai não teve a oportunidade, que foi um rei muito sábio. Salomão foi o rei mais próximo de todos os reis de Israel. Deixou um reino muito próximo para Roboão. Mas Roboão, quando subiu ao trono, Roboão não tinha a orientação do pai. Tinha os anciãos da época. E quando ele precisou subir, ele era jovem, começou a reinar, ele precisava de orientação. No lugar dele pedir orientação aos anciãos, ele pediu a orientação aos compatriotas, ou seja, aos amigos da época dele, acho que os contemporâneos dele. E os contemporâneos deu um conselho a ele que não era dos melhores. Disse: se teu pai arrochou o povo, tu vai arrochar mais ainda, tu vai colocar peso nas costas do povo. E assim ele fez, contrariando a orientação dos anciãos, e ele foi e sacrificou muito o povo. E o povo se rebelou, o povo se revoltou. E por conta dessa situação, todo mal, todo pecado tem consequência, né? Pode ter perdão, o pecado tem perdão, mas ele tem consequência. Quando você erra, você peca, Deus pode lhe perdoar do pecado, mas as consequências às vezes você tem que arcar. E isso não foi nada senão a divisão dos reis de Israel, as 12 tribos. 10 tribos ficaram com Israel e 2 ficaram com, no caso as 10 tribos são o reino do norte, né? As tribos de Israel, e 2, somente Judá e a pequenininha tribo de Benjamim ficou como reino do sul, que ficou com Roboão. O reino do norte foi, então, ficou sob o domínio de Jeroboão. Quem era Jeroboão? Jeroboão era um chefe da guarda do reino do pai dele. Ou seja, ele era um servo de Salomão que se rebelou contra Salomão. Ele se rebelou e, com medo de morrer, porque se rebelou contra o rei, na época do reinado de Salomão, ele se refugiou no Egito e lá ficou. Mas depois ele se encontrou com o profeta Aias e ele pegou e disse que ele pegou a roupa dele, tirou e dividiu em pedaços e disse que 10 tribos ficariam com ele. Profetizou, né? E de fato aconteceu. Quando o povo se rebelou contra Roboão, ele veio e reinou sobre as tribos de Israel. Só que quem era ungido de Deus era a linha de Deus, desde Abraão, estava com quem? Davi, a quem o Senhor prometeu, né? O reino eterno, que está configurado em Cristo, né? Que vai ser concretizado em Jesus, que está concretizado em Jesus. Aí veio Salomão e Roboão. Ali estava a linha, a unção de Deus. E do outro lado estava a outra. Só que esses reinos de Israel, eu não quero me alongar muito, foram 19 monarcas em Israel. Todos fizeram, segundo a Bíblia, todos fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. Todos os 19 monarcas de Israel, que reinou a partir de Jeroboão, fizeram o que era mal. Ou seja, foram reis maus. Não observaram o que Deus havia prescrevido para eles. Não observaram a lei, não observaram a lei. E sacrificar seu povo. E Roboão também não foi diferente dele, não. Roboão não foi dos melhores. Como eu já falei, ele em vez de seguir os conselhos dos anciãos, que eram contemporâneos do pai dele, começou a sacrificar o seu povo. Bem, passando isso, passaram os 4, 5 reinos, veio o reinado de Acabe, que é justamente onde eu quero chegar. O reinado de Acabe, que foi contemporâneo de Elias, o profeta. Já vinham sucessivas crises, apostasia em Israel.
quando Acabe chegou, nada foi comparado ao que Acabe foi capaz de fazer. Acabe foi um rei apóstata e foi um rei idólatra e cometeu muitas iniquidades em Israel. Mas não era nem tanto ele. O problema dele foi o casamento infeliz com Jezabel. E quem era Jezabel? Jezabel era filha do rei de Sidom, Baal, adorador do deus Baal, ou seja, um deus pagão. E Acabe, incentivado, influenciado, porque dizem que o cetro de Acabe ficava sempre na mão de Jezabel, construiu muitos altares ao deus Baal e cometeu muitas idolatrias e perseguiu ferrenhamente os profetas de Deus. Matou quase todos. Os que não morreram, porque se esconderam. Então Deus viu naquela época, era a hora H de mandar um profeta como Elias. Elias. Elias foi um profeta, um dos maiores profetas de Deus. Assim, a Bíblia, não é eu, mas a Bíblia, existe uma certa similitude do ministério profeta de Elias com quem? Com João Batista. Veja como João Batista foi austero. João Batista chegou num tempo precursor de Cristo, eles vinham aplanar os caminhos do Senhor. Ou seja, tinha que ser uma pessoa como eles, né? Extremamente rude, austero, extremamente intransigente com o pecado. Não existia transigência com o pecado. Era, como no ditado popular, na lata mesmo, ele chegava e dizia. Então, Deus precisava de um profeta que fosse assim, contundente, verdadeiro, corajoso, forte, implacável, intransigente. E foi isso que Elias foi. E mais um bocado de coisa. Quem era? Elias veio de um lugar altamente assim, pequeno. Não se sabe nem que lugar era esse. Era um Tisbita. Muito pouco se sabe sobre ele. A Bíblia diz o seguinte aqui, que era dos moradores de Gileade, ou seja, de uma região lá de Gileade, mas não se sabe muito sobre Elias. E da maneira como Elias foi, milagrosamente, Elias foi, né? Porque ele foi um profeta que não conheceu a morte, né? Deus o arrebatou, como todos já sabem, na carruagem de fogo, ele foi tomado. Então, neste contexto histórico de apostasia, de ignominia, de idolatria, que Elias chegou para o seu ministério. E Deus entregou a Elias uma grande missão. Vai lá em Acabe e entregar a sentença a ele. 3 anos e meio, segundo Tiago 5,17, né, se eu não me engano. Por 3 anos e meio não choverá. Por 3 anos e meio não chuva alguma cairá sobre a terra. Deixa eu ver se eu acho aqui Tiago. Se não achar, tudo bem. Vocês sabem que é Tiago mesmo. Por 3 anos e meio não cairá chuva sobre a terra. Isso era uma sentença muito dura para... Deixa eu ver se é isso mesmo. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Aí depois ele orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Ou seja, Elias era um grande homem de Deus. Está aqui realmente em Tiago 5,17 mesmo. Então Elias deu essa sentença a Acabe, mas Deus já tinha preparado uma fuga para Elias, porque se o profeta Acabe mandou matar não sei quantos profetas, se o rei Acabe mandou matar não sei quantos profetas, se uma sentença dessa, imagina com uma sentença dessa, né? Quando a fome começasse a bater, quem é que aguenta 3 anos e meio de fome e de seca? A fome destruiu aquela região toda, e ele se refugiou, e Deus mandou que ele vai e se refugia junto ao rio Queribe, que está diante do Jordão. E lá Elias ficou por um tempo bem bom, até a segunda ordem de Deus. Sabe, irmãos, eu sei que muitos de vocês agora estão preocupados com a situação, muitos estão pensativos, meu Deus, porque realmente eu vou voltar para Elias, mas deixa eu fazer esse parênteses aqui. O contexto que nós vivemos hoje, assim, extremamente, digamos,
ímpar. Quando foi que o mundo passou, o mundo que nós conhecemos passou por uma situação tão extravagante dessa, né? De um pequeno vírus, já fiz isso no outro vídeo, falei, um pequeno vírus, vim e colocar o mundo todo, os poderosos, os arrogantes, os incrédulos, e até os que creem, numa situação assim de confinamento, de parar o mundo, parar o universo no vírus. Mas não foi o vírus, né? Você sabe que o vírus é uma permissão de Deus para que Deus cumprisse um propósito. Porque a Bíblia diz que não cai um cabelo de nossa cabeça sem que Deus permita. Será que se fosse da vontade de Deus, que esse não fosse Deus ia permitir? Não, porque isso está sacrificando o povo de Deus. Isso está sacrificando o povo que não é de Deus. Está sacrificando o mundo. Então tem permissão de Deus. E quando Deus tem permissão, Deus também tem propósito. Deus trabalha com propósito. Deus tem os seus objetivos em tudo. Ele permitiu que nós passássemos por isso. No caso de Elias, a gente vai ver que ele providenciou para Elias uma fuga. Né? Ora, a fome vinha, preste atenção, meus irmãos. A fome veio, a seca veio para toda a região. Mas para Elias, ele disse: vai para lá que eu vou te sustentar. E foi de uma forma natural que ele sustentou Elias? Não. Não foi uma forma extraordinária. Mas o relacionamento de Elias com Deus era um relacionamento extraordinário. Então, Deus pegou, mandou que Elias se refugiasse lá. E os corvos? Ele podia. Não, lá tem um mercadinho. Não, tem um profeta lá escondido, ele vai te levar comida. Não. Ele disse: eu vou te mandar corvos levar pão e carne do céu e água do Caribe. E assim Deus fez. Deus cumpriu com sua promessa. E lá ele ficou. Quando o riacho secou, veja, a Bíblia diz que ele mandou ele sair de lá e procurar a viúva de Serepta, né? Vamos voltar para aqui para o texto. A Bíblia diz ele: vai e procura, vai à região, né? Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Vocês já perceberam isso? Como as coisas de Deus são extraordinárias. Ele só trabalha com fatos extraordinários. Porque o ordinário quem faz é a gente mesmo, mas o extraordinário é de Deus. Então ele mandou a viúva sustentar. Uma viúva que nada tinha, só tinha a vida. E o relato dela é esse, né? Veja que Deus, quando ele fecha uma porta, ele já abre uma janela. Por isso que, meus irmãos, isso aqui vão para os irmãos. Por isso que os irmãos não podem, de forma alguma, entrar em desespero, achando que Deus, o Deus de Elias, não é o mesmo Deus de hoje. O que é que muda? Se o panorama é terrível, nós temos aí uma situação de que haverá a economia, né? Pode acontecer, a gente não sabe do amanhã, amanhã está guardado em Deus. Né? Mas, assim, as previsões econômicas dos governos é que haverá um colapso mundial da economia. Não é para menos, né, meus irmãos? Mas isso é o natural do mundo, o ordinário. E o extraordinário de Deus na vida dos que creem. E o que é que mudou? O que mudou foi a postura da gente, do crente. De achar que o Deus que era do tempo de Elias não é no nosso tempo. Porque as circunstâncias são as mesmas. Não tem seca de chuva, não, mas vai ter. Mas existe um panorama, um cenário que está se abrindo aí, extremamente desanimador. A gente pode olhar para as previsões da economia, não pode sair, a doença, tal, aquele desespero. Eu não vou entrar nesse mérito agora, que se for, pelo amor de Deus. Mas existe um cenário aí desolador. E o cenário daquela época era desolador? Era similitude. Amém? E o Deus daquela época era o mesmo Deus de hoje? Amém? O mesmo Deus. Agora eu vou fazer um parênteses de novo aqui. A permissão de hoje de Deus, será que é a mesma permissão? A permissão que hoje Deus deu, permitiu que nós passássemos por isso. Porque está passando o crente e o incrédulo. O ímpio e o justo.
é a mesma do tempo de Elias? Sim. Por quê? Apostasia, idolatria, perda dos costumes, pecado. E hoje? O que é que nós temos? Qual o cenário? Tudo. Isso e mais um bocadinho. Porque, segundo a Bíblia, já até falei em outro vídeo, que a maldade se multiplicaria, isso é bíblico. E se multiplicou mesmo, né? Idolatria, apostasia, vilipêndio à fé, desrespeito à fé. Esse celular aqui no silencioso, senão ele toca. Desrespeito à fé. O que mais que nós vemos hoje? Desrespeito às famílias. Corrupção. Imoralidade. Paixões. Não, mas idolatria só no tempo de Elias, a gente não adora a Deus Baal, não. Isso era só do tempo de Elias. Ah, você que se engana. Eu sei que os irmãos sabem, mas de repente vai ter um desavisado que acha que idolatria só é adorar o Deus Baal. Mas não é não. Quem são os Deus Baal de hoje? É dinheiro. Tudo que você coloca no lugar de Deus é idolatria. Tem gente que coloca suas empresas, tá? Porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que trabalhar. É idólatra. Tem gente que coloca família, pá, porque idolatria. Tem gente que coloca filho no lugar de Deus. Temos que amar os nossos. Mas ninguém pode ficar no lugar de Deus, irmão. Ninguém. Então a gente tem que fazer uma revisão de vida. Onde é que nesse contexto histórico a gente se enquadra aqui? Onde é que é meu ponto de idolatria? O que é que eu estou botando no lugar do meu Deus? Que Deus precisou fazer um sacolejo desse. Porque se a igreja estivesse perfeitamente maravilhosa, a igreja não estaria junto com os outros, não, nessa situação. Deus tinha tirado tudo e colocado dentro de uma nave, dentro de uma arca, para que não passasse, né? Como ele fez nos tempos de Noé. E se bem que vai fazer de novo, né? Logo a gente vai ser, quer dizer, os que foram escolhidos, né, por Deus, vão realmente sair. Mas esse é outro tema. Então, meus irmãos, o contexto histórico é o mesmo. Os pecados são os mesmos. O Deus é o mesmo. O povo de Deus existe. Naquela época também tinha o povo de Deus. Os que sofriam com os governos corruptos, com os governos idólatras. Mas hoje também tem o povo de Deus e o povo que, né? Então o que é que nós temos que fazer? Deus, para Elias, abriu uma porta. Aí ele mandou que a viúva sustentasse ele. De forma tão paradoxal, né? Preste atenção, como é paradoxal. Primeiro um corvo vir trazer alimento para o profeta. E depois, ele mandava uma viúva. Aí a viúva, quando ele chega, manda a viúva buscar o pão para ele. A viúva diz assim: por Deus que eu só tenho uma farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Ela fez essa descrição porque era a realidade dela. Mas no coração, no intento dela, dentro dela já existia a ordem de Deus. Porque ninguém pode, Deus mandando, ninguém pode dizer que não. Já existia, a situação dela era aquela, a situação fática dela era aquela. Ninguém está negando fatos. Mas existia um comando do céu: vá, dê ao comer ao profeta. E ela deu e não faltará, ele disse: não faltará pão na tua, e a farinha da panela não se acabará. O azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Então foi isso. Paradoxalmente, Deus proveu Elias. Gente, isso é um antitipo, né? Eu não sei se a palavra é essa. Do que Deus hoje quer fazer conosco. Ele só quer que a gente hoje tenha uma postura. Eu estou falando para você, mas olha, eu estou falando. O primeiro ouvido que escuta é o meu. Porque a fé não vem pelo ouvir da palavra. Romanos 10, 17. O primeiro ouvido que escuta é o meu. Estou pregando para mim também. A gente todo dia tem que fazer, tem que dar ordem à nossa alma. Porque a nossa alma, ela quer se rebelar contra Deus. Não é verdade?
Ela quer entrar na incredulidade. Eu sei que tem crente que está entrando em incredulidade. Não é de Deus, mas da circunstância. Vendo o panorama e desesperado. Eu sei que tem crente assim. Se for olhar para a circunstância, você está certa. Está mais do que certa se desesperar. Mas se olhar para Deus, né, tira os olhos das águas, olha para ele e fala assim, que é o que Pedro afundou. Se a gente olhar para Deus e botar dentro e administrar para a nossa alma. Ministrar para a nossa alma. Tá certo? Que a gente não pode ficar na incredulidade e saber que o Deus de Elias é o mesmo. E que ele pode prover para a gente tudo que ele proveu para Elias. Ele vai usar seus corvos e suas viúvas para a gente. Meios vão vir. Porque a gente tem que romper em fé. Então Deus disse, fala para o meu povo. Eu não abandonei o meu povo. Eu não sou outro Deus. Deus não mente, Deus não mente, Deus não se arrepende. Não é? E ele cumpre suas promessas. Porque ele disse, eu não sei se foi lá em Mateus 5. Mateus 28. Veja que coisa engraçada. Eu me lembrei agora de Mateus 28. Vamos lá para Mateus 28. Foi o que Jesus falou. São coisas que a gente tem que ministrar para a nossa alma, porque a nossa alma, ela é... Uma vez eu vi o professor falando para mim assim, ele falou para a turma, dizendo assim, e eu peguei aquilo ali, aquela revelação. A nossa alma, ela vai ter que ser renovada todos os dias. A gente tem que estar renovando ela todos os dias, porque a alma absorve de todo lado, ela absorve de todos os lados. Ela absorve da fé, ela absorve também da carnalidade, da incredulidade. Vamos deixar a nossa alma tomar conta do nosso espírito, do nosso entendimento. Tá? Vamos lá. Portanto, ele diz, portanto, ide, ensinar todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Só queria chegar aqui nessa passagem. Veja bem, foi tão importante essa passagem que a gente deixou para o final. É o último versículo do último capítulo do Evangelho de Mateus. É forte isso, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí nós estamos hoje na consumação dos séculos? Sim, estamos sim. Nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja. Será que ele mente? Eu falei ainda há pouco, aí a palavra dele, né? Que Deus não é homem para que mente, nem filho de homem para que se arrependa. Eu estou convosco todos os dias até a consumação, então ele está conosco. É o mesmo Deus de Elias. Ele disse, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então a gente não pode se entregar à incredulidade, ao desespero. Irmãos, se circunstâncias vierem, vamos ser fortes e corajosos. Claro, como Josué, ser forte e corajoso. Forte e corajoso. Porque Deus quer falar com a igreja. Se Deus botou a igreja em molho, em escrutínio, se Deus colocou a igreja em recolhimento, é porque Deus quer conversar conosco. Deus quer falar coisas pra gente, revelar. Ele tem segredo pra gente. Vai ver que Ele quer preparar a gente para o novo mundo que está por vir. Gente, vem um mundo novo aí. Depois disso, o mundo não será o mesmo. Pode escrever o que eu estou falando. Vai ser uma mudança real. Vamos pedir entendimento ao Senhor para que Ele nos prepare para esse novo mundo. Olha, pode ser agora que a economia dê essa balançada, mas depois a economia vai voltar. Vai ter uma fase boa, mais ou menos, de prosperidade. Pode até acontecer, ela pode acontecer, isso é esperado, uma de recuperação. Mas depois dias outros virão, que poderão ser piores e muito piores. Por quê? Porque está na Bíblia, né? Eu estou dizendo, é papai que falou. Está aqui, em Mateus 24. E quando vier paz e segurança, quando disser paz e segurança, virá repentina destruição. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Eu não. Jesus falou.
Quando disser paz e segurança. Então vão vir paz, vai vir pode até que tenha um momento de paz. Pode até que ser que sim. Mas vai vir repetindo destruição. O que é que Deus quer? Preparar a gente para essa repetida destruição. Isso agora não é nada. A gente tem que ter preparado, porque não sabe, eu não sei qual é o plano de Deus, se é a gente não passar nada disso, tirar logo a igreja. Glória a Deus que faça assim, que Deus faça. Mas pode ser que Deus queira que a gente ainda fique aqui nesse moído um pouquinho até a hora dele chegar e dizer, bora, meu povo. Não é assim? Porque a hora dele vir tirar a igreja, na Bíblia não está. Ele não revelou não, a hora que ele vinha. Ele escreveu como ladrão. O ladrão por acaso informa, ele diz o dia que está chegando, manda uma carta, um telefone, estou ligando, olha, estou chegando aí, viu, tal hora, tal dia, me espere. Não, não é assim que o ladrão chega não, o ladrão chega na surdina da noite, ou do dia mesmo. O ladrão entra assim. Mesma coisa vem o nosso Deus nos buscar. Mas se a gente for obrigada a passar por outras circunstâncias nós teremos, ele diz, eis que, agora eu esqueci, uma passagem que eu ia citar agora. Circunstâncias nós teremos. Mas ele vai estar conosco todos os dias. Entendeu? Como eu me lembro, eu digo. Então nós temos que estar atentos para o que Deus quer de nós. De cada um ele tem. Ele tem propósito com cada um e ele quer de cada um de nós. Eu estou falando para a igreja agora. De cada um de nós ele quer uma atitude nova, diferenciada e assumir uma postura. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Como os clientes têm ficado quietos, mediante a tudo que está acontecendo aí, né? Que é a questão dessas investidas contra os princípios cristãos, contra a igreja, contra as coisas do Senhor, contra Jesus, contra o nome dele. Jesus não precisa de advogado não, Jesus não precisa, ele é o nosso advogado fiel, ele não precisa de advogado não, mas sabe, defender a palavra, defender os princípios cristãos, defender os mandamentos de Deus, defender os seus princípios morais. A igreja precisa fazer isso com mais força. Eu não estou falando só dos pastores, os pastores estão fazendo lá, muitos estão fazendo, os públicos fazendo seu trabalho. Mas eu estou falando de nós, os membros, o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. A gente tem que ser mais contundente na hora de defender esses princípios morais e cristãos. Tem muito enfrentamento sobre isso. Muitas saem essas forças do mal querendo derrubar tudo que Deus deixou aqui na sua palavra. E a igreja tem que se posicionar. Por isso, meus irmãos, o que é que eu quero dizer para vocês? Para finalizar. A provisão de Deus, ela está garantida. E por fim, para fechar com chave de ouro, eu vou deixar um versículo aqui de Mateus 4:4. Na verdade, Mateus 4:4, tá certo? Foi Jesus fazendo referência justamente ao que já estava na palavra dele. Porque Jesus falou, eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir. Foi assim? Então, lá em Deuteronômio, deixa eu pegar logo Deuteronômio aqui, 8, ele diz, e te humilhou, 8:3, viu minha gente? E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. E te humilhou. Nunca se envelheceu suas vestes sobre ti, e nem se inchou seu pé nestes 40 anos. Ou seja, o Senhor tinha levado o povo para o deserto, mas lá ele providenciou o maná, que veio do céu. E não só o maná, a roupa não se envelhecia, os pés não inchavam, e foram 40 anos voltando no deserto. O que eu quero dizer para os irmãos? Que isso a gente pode estar atravessando esse deserto, mas o provedor da água da rocha, do maná do céu,
da carne do pão dos corvos, da água do ribeiro, ele vive. Meu Redentor vive. Então Jesus achou isso tão importante que ele também falou aqui. Ele foi confrontado com o inimigo, porque ele estava no deserto, ele estava no jejum de 40 dias, né? 40 anos no deserto, 40 dias de Jesus, né? De jejum. E ele, porém, aí quando o inimigo disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Aqui tem revelação, viu, irmãos? Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual é a revelação aqui? A revelação aqui é o seguinte. O tentador diz, manda que essas pedras se tornem pão. Hoje o tentador vem para mandar a gente transformar a pedra em pão? Não. Ele vem com outras propostas. Né? Vamos fazer coisas que a gente não precisa fazer para poder a gente arrumar. Vamos entrar em coisas ilícitas. Fazer negócios estranhos. Entrar em negócios de corrupção. Não achar nossa mão. Nunca, irmão. Faça nada, a gente não pode. E eu vou falar, eu sei que os irmãos não fazem isso, mas eu vou falar muito mais longe. A gente tem que denunciar quem faz. Denunciar quem entra nessas propostas com facilidades. Porque às vezes a gente não faz, não pega coisa suja, não mexe em coisa suja, mas senta na roda dos escarnecedores ou não denuncia os escarnecedores. Ou fica do lado dos escarnecedores, ou vota em governante escarnecedor e maligno e corrupto. É aqui, ó. Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele fez uma proposta a Jesus. Indecente. Mas nós também somos, às vezes, convocados para certas coisas assim. Vamos, né? Ah, mas o fulaninho, mas fulano. Não, gente, não compactue com nada. Denuncie. Denuncie os obreiros do mal, os governantes malignos, os governantes corruptos. Não vote nos governantes corruptos. Defenda o princípio. Não fique do lado de pessoas que militam contra tudo que seja Deus, a vontade de Deus e a palavra de Deus. Confronte. Aí foi que Jesus respondeu. Ele, porém, respondendo, disse. Ele estava com fome, viu? Aí ele disse. Esse que está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmão, isso é muito forte. A provisão do crente está na palavra. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus produz vida, produz saúde. A palavra de Deus produz ressurreição. A palavra de Deus produz salvação. A palavra de Deus produz o pão mesmo, o pão. E produz também provisão, vida. A palavra de Deus é a nossa vida. E nossa vida é tudo. É pão, é transporte, é casa para morar, é comida, é roupa. A palavra de Deus produz tudo, irmãos. Mas a gente não pode nem se aliar, nem ceder, nem ser condescendente com o mal, ter postura de crente. Como ele falou. Foi com quem? Porque ele falou assim, eis aí um verdadeiro israelita. Eu esqueci o nome dele. Natanael. Quando ele viu Natanael, né? Eis aí um verdadeiro israelita. Será que ele, quando olhar a gente no nosso dia a dia, ele faz isso aí, uma verdadeira israelita? Ou é fulana, Maria, Joana, Antônio, João, Manuel? Olha ali um verdadeiro israelita, quando ele viu o crente. Então é isso. Deus quer algo de nós agora. Ele botou a igreja de molho. Permitiu que os tempos se fechassem. Por quê? Bom adorar a Deus no templo. Maravilha, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Estou com saudade enorme de congregar lá, junto com meus irmãos. Mas, às vezes, Deus quer o crente mais perto dele, em oração, mais reflexão. E mais assim, em busca do que realmente, assim, Senhor, o que é que tu queres de mim? O que tu queres de mim? A gente tem que fazer essa pergunta. Não é uma pergunta de boca para fora, não. É uma pergunta do coração, lá de dentro, do profundo. Ó Senhor, o que queres de mim? Eis-me aqui. Tem um irmão, para não me alongar muito.
deixo essa palavra para vocês. Vamos refletir o que Deus quer. Vamos crer que Ele tem provisão para nós. Não te deixarei até a consumação dos tempos, isso é a palavra. E vamos nos posicionar. Tá certo? Eu queria orar pelos irmãos, orar por todos nós. Pai amado, Deus maravilhoso, eu te agradeço, te glorifico por tua palavra, Pai, que é pão, que é vida. Sim, Senhor, a tua palavra que nos sustenta, que nos vai levar à salvação, Pai, que nos traz salvação. A tua palavra que é pão para a nossa mesa, Pai. A tua palavra que é alegria para o nosso espírito. A tua palavra que é esperança. Eu te glorifico por ela, Pai. Te glorifico por nossas vidas. E peço que teu Espírito Santo nos conduza, nos ilumine, para que possamos discernir, Pai, o que realmente tu queres de cada um de nós. Fortalece tua igreja, viva tua igreja, Pai. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um beijo no coração de vocês.